Meus parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Hoje, sábado, 4/11/2023, começa mais um programa Bom Dia Racional, com perguntas e respostas, né? E com a equipe maravilhosa, que é o Antônio Santos, do Rio de Janeiro, Vilma Fernandes, também do Rio de Janeiro, Ângela Maria, do Recife, Bonisval Galindo, aqui de Alagoinha, Pernambuco, Madalena Matias, de Alagoinha, Pernambuco, e Orlando Almeida, também de Alagoinha, Pernambuco. Bom Dia Racional. É um programa racional de perguntas e respostas, né? Ao alcance de todos que não conhecem ainda a cultura racional. É isso aí, meu caro ouvinte, meus caros internautas e todos mais que nos acompanham. Vá no YouTube, acesse o nosso canal Sintonia Racional e faça as suas perguntas, tire as suas dúvidas, ok? Estamos aqui para lhe ajudar. Então é isso aí, para darmos início à primeira rodada de perguntas e respostas, vamos chamar Antônio Santos, nosso querido amigo e estudante de cultura racional, carioca. Então é isso aí, Antônio. A primeira pergunta é o seguinte: o ser que se desligou do corpo no momento do falecimento, lembra dos familiares, Antônio? Bom dia, Madá. Bom dia, seja bem-vindo. Vilma. Bom dia, Ângela. Bom dia, seu Bonisval. Bom dia, Orlando. Bom dia, Sandra. E bom dia a todos os queridos amigos e ouvintes da Rádio e TV Web Brasil de Alagoinha. Então, hoje nós vamos desmistificar um pouco essa questão do assunto referente e relativo à morte, que a nossa cultura filosófica e científica transformou num bicho-papão e num bicho de 7 cabeças. Então, o que acontece com relação à pergunta que você nos fez, Madalena? Todos nós vivemos aqui desconhecidos de nós mesmos. Vivemos aqui sem nos conhecermos. Não sabemos de onde viemos, não sabemos o porquê aqui estamos, não sabemos o porquê assim somos, não sabemos o que somos e não sabemos, na hora em que morremos, para onde vamos e como é essa transformação que, como eu disse anteriormente, a nossa cultura transformou essa transformação natural da natureza, que é a morte, num bicho de 7 cabeças e num bicho-papão. Então, o que acontece? Nós, quando nos transformamos, nós, seres humanos, não é? Nós nem nos lembramos das nossas vidas anteriores. Ainda quando estamos vivos, não temos consciência de quem nós fomos nas vidas anteriores. Quiçá quando nós estamos nos transformando. Por quê? Porque nós estamos, minha gente, ligados em 2 energias inconscientes e negativas, que são a energia elétrica e a energia magnética. As 2 energias da base animal a qual nós estamos ligados. E nessa condição, o ser humano não tem consciência de nada, não tem saber de nada, não pode saber nada porque ainda não está preparado para descortinar o outro lado da morte, para conhecer o outro lado da morte, que, por incrível que pareça, minha gente, é um lado lindo, bonito e maravilhoso, porque só em pensar que uma pessoa velha e doente se transforma com a morte para um corpo de vida sadio, não é? E novo, isso daí já é uma grande vitória, já é uma grande evolução. Então,
dentro da fase do pensamento e da imaginação, que é a fase de animal racional, o ser humano vive desconhecido de si mesmo. Agora, dentro da fase racional, quando a humanidade e nós, seres humanos, estivermos ligados na energia racional, e quando algum familiar nosso, algum ente querido nosso se transformar, ou, melhor dizendo, morrer, para que todos possam entender, esta pessoa já estará ligada ao mundo racional, já está ligada ao mundo racional. E nessa condição, a morte se transforma em uma situação de tristeza para uma situação de alegria. Por que isto? Porque aquele nosso ente querido que está morrendo, que está se desligando da matéria, está em contato direto conosco. Nós estamos conversando com ele, nós estamos dialogando com ele, e nós estamos vendo a partida dele por um mundo racional, que é um mundo de pureza, limpeza e perfeição. E nessa condição, aí sim, a pessoa vai saber tudo o que ela é, o que ela foi, e mais ainda, estará em contato direto com os seus familiares, e os familiares, em vez de ficarem tristes, chorosos, aborrecidos, deprimidos pela perda do ente querido, não, ficarão alegres, felizes e contentes, porque estão vendo a transformação desse ente querido, estão vendo a partida desse ente querido para o mundo racional, e dialogando com ele, conversando com ele, como nós conversamos aqui uns com os outros. E isto será alcançado com a evolução, o desenvolvimento e o progresso da fase racional. É isso, Madá. Muito bem, Antônio. Então, agora eu convido, chamo Vilma Fernandes, né? Então, Vilma, minha querida, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Madá. Bom dia, nossos companheiros de programa. Bom dia, nossos ouvintes da Rádio TV de Alagoinhas. E bom dia, nossos ouvintes, nossos acompanhantes, né, que nos acompanham pelas redes sociais. Bom dia a todos. Então, é isso aí, Vilma. A pergunta é a seguinte: quando a pessoa morre, a alma sai do corpo. Então, por que não volta ao seu estado natural? O livro Universo Desencanto explica como é feito esse processo, Vilma? Né? Seria ótimo, né? Quando morre, quando se transforma, voltar ao estado natural, né? Imediatamente. Se pudesse ser assim, não teria ninguém mais aqui. Já estavam todos lá. Mas não é bem assim que acontece. O habitante, a centelha de luz que nós temos na glândula pineal, preso na glândula pineal, preso na matéria, né? Está aqui, dentro desse campo eletromagnético. Está preso, está embrionado nas duas energias eletromagnéticas. Quando está em vida no corpo físico, está dentro da glândula pineal, materializado. Quando esse corpo físico acaba o seu prazo de validade, né, que é o que falamos morte, morreu, esse ser, ele se desliga desse corpo e ele fica aí no espaço, ele não volta. Por que não volta? Porque ele continua materializado, continua preso dentro das duas energias, dentro deste campo elétrico e magnético. E aí ele não pode voltar, ele não tem como voltar. E desenvolvendo um raciocínio através do estudo dos livros Universo Desencanto, que é a energia desse habitante, desse ser, ele desenvolve, ele desmaterializa, a princípio sai de dentro da glândula, né, desmaterializa da glândula, e desmaterializa também daqui desse campo eletromagnético, porque este campo eletromagnético é matéria. Do Sol para baixo é matéria. Matéria no estado de matéria bruta e matéria no estado invisível. Então, é um campo de matéria. Por isso, ele não sai desse campo. Ele só sai quando ele conseguir desenvolver e aí desmaterializa. Fica livre dessas duas energias.
sai, desembriona dessas duas energias, desse campo eletromagnético, aí sim, aí ele pode voltar. Essa centelha de luz que nós temos, né, dentro da glândula pineal, materializada, ao estudar os livros de desencanto, desenvolvendo o raciocínio, essa centelha de luz ela vai se expandindo, vai se desmaterializando, vai se soltando dessas duas energias, se livrando das duas energias eletromagnéticas. E vai também sobressaindo dessas duas energias aí no campo astral também. Quer dizer, vai desmaterializando totalmente. E ultrapassa esse campo eletromagnético, esse campo de vida, de matéria. E aí, podendo voltar ao seu estado natural. É com você, Madá. É isso aí, Vilma, muito bem. Então agora eu convido o seu Bonisval, né? Seu Bonisval Galindo. Bom dia, seu Bonisval, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Então, seu Bonisval, a pergunta é o seguinte. Como o livro Universo em Desencanto define a morte? Olha, a morte, segundo a cultura racional, nos relata que ela não existe. Porque existe uma transformação. Então, o ser humano, ele está vivendo aqui, aí ele morre, que chamamos de morte, ele se transforma. E nessa transformação, e vai voltando novamente, porque ele está ligado a essa deformação. Como foi bem explicado aí anteriormente, ele está ali vinculado a essa deformação, e esse ser realmente volta a nascer aqui de novo. E quando o ser humano desenvolveu o seu raciocínio, aí sim, o ser humano vai ter um equilíbrio e vai desmaterializar essa energia para ter condição de voltar ao seu estado natural. Aí sim não haverá morte, porque há uma ligação em vida, olhe bem que é em vida, para o seu verdadeiro estado natural. Aí com essa ligação feita, desmaterializa dessas energias que ele está envolto, né? E vai formar o verdadeiro corpo para habitar o seu verdadeiro estado natural. Então, a cultura racional nos relata que a morte não existe. Existe uma transformação de uma vida para outra vida, e assim nós viemos há milhões de milênios. Mas chegará o tempo do ser humano voltar ao seu estado natural, porque chegou a fase racional na Terra, para que desmaterialize e volte ao seu estado natural. É isso aí. Muito bem, seu Bonisval. Então agora eu chamo Ângela Maria. Ângela, bom dia, minha querida, seja bem-vinda. Saudações racionais a toda a equipe do Bom Dia Racional, a todos que nos ouvem pela Rádio TV Brasil de Alagoinhas, aos nossos ouvintes, aos nossos amigos estudantes que estão aqui conosco. Vamos lá, Madá. Então é isso aí, Ângela. A pergunta é a seguinte. Alguém diz assim, li numa publicação que as crianças que estão nascendo são crianças do terceiro milênio, que estão com raciocínio mais adiantado. O que refere essas crianças das outras? Bom, nós já falamos aqui que a natureza ela é de evolução. A natureza é essa energia que move tudo e todos aqui, neste mundo de matéria ao qual nós estamos, ao qual nós pertencemos, até que nós desenvolvemos o nosso raciocínio e saímos daqui. Então, a natureza, ela vai formando o aparelho racional pela sua evolução. Nós saímos lá de selvagens, civilizados, e agora nós estamos entrando numa nova configuração de ser um aparelho racional. O que significa? Significa que as novas gerações, cada vez mais, elas vêm mais ligadas, mais aparelhadas para cima, para o alto, porque de lá nós somos e para lá nós voltaremos. As crianças que até um dia desse, ao nascer, vinham com os olhos fechados, hoje já estão todos os olhos abertos. Hoje nós já vemos pelas mídias sociais as crianças que com um diazinho de vida, 2 diazinhos de vida, chamando a atenção, levantando o pescocinho, se movimentando no bercinho. Por quê? Porque faz parte natural da natureza.
que entrou no terceiro milênio com a sua energia racional. E essa energia está formando um novo ser, o aparelho racional. As crianças de hoje, né, já configuram uma nova geração. Até que nós começamos a entender que elas já não precisam de determinados alimentos que nós ainda precisamos. Tem criança que não quer mais feijão, tem criança que não quer mais carne, né? Elas se alimentam mais de frutas, de verduras, elas vêm mais ligadas ao natural da natureza. Faz parte dessa evolução. Então, a natureza, ela vai trazendo novas gerações e novas gerações, e agora no terceiro milênio, ela está formando o aparelho racional. Por isso que as crianças de hoje estão chamando muita atenção, e vão chamar muito mais, porque é próprio da evolução natural da natureza, de que nós saiamos desse campo elétrico e magnético. Então, todos ascendendo para a fase racional. É isso aí, Madá? Muito bem, Ângela. É verdade. Então, meus caros ouvintes, meus caros internautas, né? Deste programa, nós agora vamos pedir uma música, e esta música nós dedicamos a todos que nos acompanham, ok? Essa é para vocês. Meu Brasil é o mundo inteiro, tem até cartão postal. Me mandaram do correio, vem do Rio de Janeiro, samba, enredo e carnaval. Meu Brasil é terra boa, até gringo quer morar. Tem luar lá no sertão e um forró muito bom faz a gente balançar. Meu Brasil tem sangue negro, de Angola e Portugal. Nasceu a bela mulata que passeia pela praia nesse belo litoral. Olhe, brasileirinho, você já tem idade e agora é Brasil de maioridade. Vem servir tua pátria, tua paternidade. Vem cuidar dos teus filhos e ganhar liberdade. Vem cuidar dos teus filhos e ganhar liberdade. Santuário Ouro Verde, Amazonas é o altar. O teu sol é um celeiro, seu doutor de norte a sul, tudo que se planta dá. Fonte modesta e fecunda, amor de um doce paraíso. Reino prepotencial, Manuel Jacinto Coelho faz o Brasil racional. O universo em desencanto, hoje é tema popular. Abre alas do astral, vamos mostrar para o mundo a cultura racional. Olhe, brasileiro, você já tem idade e agora é Brasil de maioridade. Vem servir tua pátria, tua paternidade. Vem cuidar dos teus filhos e ganhar liberdade. Vem cuidar dos teus filhos e ganhar liberdade. Esse povo é bom, tem os braços abertos, um coração feliz, vou saber que está perto de acabar o pranto e de tudo dar certo, de acabar o pranto e de tudo dar certo. Esse povo é bom, tem os braços abertos, um coração feliz, vou saber que está perto de
ouvir o canto do novo milênio, conhecer a semente e de onde viemos, de ouvir o canto do terceiro milênio, conhecer a si mesmo e de onde viemos. Ok. É isso aí, meu caro ouvinte, de volta com o programa Bom Dia Racional, com perguntas e respostas. Então, Antônio, a próxima pergunta para você responder é a seguinte: o ser vê o próprio corpo entrar em decomposição, Antônio? É verdade, é verdade. Então, quando o ser humano, quando nós, seres humanos, morremos, o nosso corpo de matéria, ele passa por aquelas transformações que nós falamos em programa anterior, né? Ele, de corpo de matéria, ele passa para micróbio e vai se transformando, até se transformar em energia. E quando a pessoa morre, quando a pessoa falece, os donos do corpo de matéria, que são os habitantes aqui do vácuo, entre o Sol e a Terra, os habitantes aqui da baixa atmosfera, eles vêm buscar o corpo de matéria. Esses seres são seres das trevas, são seres que as pessoas, até quando os veem na hora da morte, fazem careta, se assustam, porque estão vendo a forma real desses seres como são. Seres das trevas, com aparências assustadoras e monstruosas. Isso acontece com quem não está estudando a cultura racional, com quem não está desenvolvendo o raciocínio. Porque o estudante de cultura racional, aquele que está desenvolvendo o raciocínio, quando morre, o corpo de matéria, vêm os seus donos do corpo de matéria buscar o corpo de matéria. Mas o estudante, por ter desenvolvido o seu raciocínio, por estar estudando a cultura racional, em vez de ver esses donos da matéria, ele vê, o estudante de cultura racional, vê a luz da divina providência com seu brilho resplandecente, iluminando todo o ambiente onde está aquele estudante que faleceu. E aí o que acontece? A luz da divina providência, por ser uma luz brilhante, por ser uma luz com a qual não há o que se comparar aqui na matéria, ofusca completamente esses seres, donos do corpo de matéria, os seres das trevas. Então, isso já foi relatado por muitos estudantes, que na hora em que está falecendo, a pessoa diz: nossa, mas que luz linda, que luz brilhante, que luz maravilhosa. Então, é isso o que acontece com todo estudante de cultura racional. Na hora em que ele está se transformando, ele está vendo a luz da divina providência por estar se integrando à eternidade em vida, porque a vida continua depois da morte. É isso, Madalena. Muito bem, Antônio. Que maravilha, né? Então, agora eu chamo Vilma. Vilma, minha querida, a pergunta é a seguinte. Certo dia, ouvi uma entrevista em que diziam que o corpo de uma pessoa falecida pesa muito mais do que a pessoa em vida. O livro Universo em Desencanto aborda esse assunto, Vilma. Hoje o programa está meio macabro, né? Só se fala em morte. Mas é a morte que não é morte, né? Nós estamos aqui esclarecendo realmente o que é a morte. O que é a morte para nós, enquanto não nos conhecemos, é uma coisa. Mas a morte para depois que nós nos conhecemos é outra coisa. Então, nós temos a informação no livro Universo e Desencanto que este corpo de matéria, ele é formado pelas duas energias, eletromagnética. 3, né? Energia racional também. Mas a energia racional está na glândula pineal, que é
a centelha de luz que todos nós temos, materializada na glândula pineal. E o corpo físico é formado pelas duas energias, elétrica e magnética. A energia elétrica, ela move o corpo, né? Ela move esse corpo. E a energia magnética é a parte matéria, né? A matéria bruta. E aí a pessoa, enquanto está com vida, ela se movimenta de um lado para outro, né? Se movimenta pela energia elétrica, que faz os movimentos. E essa energia elétrica, ela é sustentada pela energia racional. E a energia magnética, quando esse corpo perde a vida aqui da matéria, e a energia elétrica se desligou desse corpo. O corpo fica sem vida, ele não se movimenta mais. E ali fica só a energia magnética. O corpo fica ali inerte, na matéria, inerte, está ali, não se movimenta, não tem vida, porque a energia elétrica se desligou daquele corpo. E a energia racional também. Que, aliás, a primeira a se desligar é a energia racional. Depois a energia elétrica. E o corpo fica paralisado, sem vida. Ali está só a energia magnética. E a energia magnética, ela é pesada, muito pesada. Por isso, o corpo sem vida, ali estando só a energia magnética, pesa mais do que quando o corpo está com vida, sendo movimentado pela energia elétrica. Que a energia elétrica é a energia do espaço. A energia magnética é a energia do chão. É peso puro. E a energia racional é a energia de cima, é a energia do nosso verdadeiro estado natural. E nós, desenvolvendo o raciocínio, porque a fase agora é racional, é a fase de desenvolver o raciocínio, desenvolver esta centelha de luz que está materializada na glândula pineal, dando vida a este corpo, juntamente com a energia elétrica e magnética. Este corpo, ao desligar a centelha de vida, ao se desligar deste corpo físico, ficando ali só a energia magnética, essa centelha de vida, desenvolvendo o raciocínio em vida ainda, ele vai se voltando ao seu estado natural, vai se desmaterializando, saindo, se desligando das duas energias e voltando ao seu estado natural, porque a fase é dele, a fase energia racional, que começou em 1935, essa fase, essa energia, é a energia dessa centelha de luz. E essa centelha de luz, ela volta ao seu estado natural, ao desmaterializar, ao sair, né, ao se desligar das duas energias eletromagnéticas. Então, o corpo físico perdeu a vida, se desligou da energia eletromagnética, ficou ali só a energia, se desligou da energia racional, da energia elétrica, ficou ali só a energia magnética, aquele corpo pesa, e pesa muito, porque a energia magnética é pesada. É isso aí, Manda. Muito bem, Vilma. Que magnífico, né? Então, seu Bonisval, agora é com o senhor. Eu assisti o filme Nosso Lar. No filme, as pessoas morrem e se encontram em outro plano. O livro Universo em Desencanto aborda esse assunto, seu Bonisval. Olha, o ser humano está na égide, nós estamos ainda na égide da cultura do artifício. Então, essa cultura do artifício, desde nós pequenininhos, crianças, adolescentes, nós tivemos uma cultura, que essa cultura nos dizia que o ser humano morria, falecia, encontrava-se com parentes, amigos, esposas, filhos, etc. Mas o que a cultura racional nos esclarece é que o ser humano não tem espírito. Aí muita gente pode perguntar, mas não tem espírito? Realmente. O ser humano existe a energia elétrica e magnética materializada no corpo de matéria, como também tem a energia racional materializada no raciocínio. E o ser humano, quando ele morre, não há essa comunicação, como foi falado antes. Agora, se o ser humano estudar a cultura racional, desenvolver o seu raciocínio, aí sim, ele vai entrar em sintonia com o mundo racional e com seus irmãos de origem, ter palestras e conferências com seus irmãos. Aí é quando o ser humano vai realmente se conhecer,
Mas no plano material não há condição de o ser humano encontrar parentes e amigos depois de morto de jeito nenhum, porque não temos, como diz, alma e espírito no corpo. Muitas vezes pode chocar alguém que nos ouve, mas é a realidade. O ser humano tem energia. Eu já vi pessoas dizer, mas o ser humano anda porque ele tem o espírito no corpo. Não, é energia eletromagnética, como o carro tem energia eletromagnética, o avião funciona e anda. Assim, nós temos a energia eletromagnética que nos conduz para... E desmaterializando essa energia, aí o ser humano fica inerte, mas aí vai voltar para aqui novamente, porque ele está vinculado a essa deformação, enquanto ele não desenvolveu o raciocínio. Aí só encontrará-se, quando ele realmente desenvolver seu raciocínio, encontrará os seus verdadeiros irmãos, aí sim. Tudo bem, como o Antônio explicou antes. É isso aí. Ok, seu Benjal, muito bem. Então, Ângela, agora é com você. Por que temos tanto medo de morrer? Acho que não é normal, ou é? Então, por que temos tanto medo de morrer? Porque nós desconhecemos o que de fato é a morte. Pela falta de conhecimento, nós criamos muita imaginação. Para cada cultura, uma explicação. Mas vamos lá. O que é a matéria? Nós conhecemos a matéria. O que é a matéria? Ela é energia transformada em seres que gera, que desenvolve, que cresce, que refloresce, que desaparece. Tudo aqui na matéria tem início e tem fim. Matéria, início e fim. Então, quando nós nascemos, nós já teremos um prazo de validade. Todos têm o seu tempo. Tem uns que vão demorar mais e outros menos. A natureza que compôs é a mesma que vai destruir. E por que nós temos medo da morte? Por quê? Porque cada cultura fez da morte a sua ideia e idealizou que ao morrer vai para o céu, que ao morrer vai para o purgatório, que ao morrer vai para o inferno, que ao morrer vai para ali, vai para acolá. Outros dizem, não sei o que acontece. Então, quando a gente começa a estudar cultura racional, nós vamos entender que a natureza é de transformação. Por quê? Porque nós saímos de um mundo de pureza, limpeza e perfeição e demos causa a tudo isso aqui. Aconteceu uma transformação. E aí está uma das leis da natureza, a lei da transformação. Porque a natureza leva o cântaro ao seu lugar. Então, tudo se transforma aqui. Alguém já falou. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Por quê? Porque a natureza, ela, pelo seu natural aqui, das energias elétrica e magnética, é de transformação. Alguém também disse, há muito mais entre o céu e a terra. Pois é, nós estamos aqui compreendendo que a morte, ela faz parte dessa nossa vida. Então, nós somos transformados, nascemos, crescemos e degeneramos, desaparecemos. É o natural dessa nossa natureza. Por quê? Porque se esse natural da morte não existisse, nós ainda estaríamos lá atrás, muito anterior, em fases que nós temos que estudar a cultura para entender. Então, para ser mais breve, por conta desse ser, dessa energia, a morte, nós evoluímos. Saímos lá de selvagens, saímos lá para civilizados e agora somos transformados em aparelho racional. Portanto,
a morte, é preciso conhecer quanto energia natural da natureza. Vai um aparelho adoecido, volta um aparelho mais sadio, até que se desenvolva natural da natureza, do seu raciocínio, do nosso elo de ligação, e não retorne mais. Porém, enquanto nós não nos desenvolvemos por completo sobre a regência natural da natureza que é racional, dessas 7 partes que nós somos compostos, Sol, Lua, água, terra, animais e vegetais, vamos sempre o mesmo aqui a nascer. Daí, desenvolva o raciocínio. E aí não retornar mais aqui. Portanto, não precisa temer. Quando se conhece, não há temor. É isso aí, Madá. É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio TV Brasil, já de volta com o programa Bom Dia Racional. Antônio, é com você, Antônio. Vamos dar continuidade, né? A terceira rodada de perguntas e respostas. Então, a pergunta é a seguinte: venho percebendo que, ultimamente, está havendo uma grande mortandade pelo mundo, muito mais que antigamente. O livro Universo em Desencanto explica o real motivo, Antônio? Sim, Madalena. E ouvintes do programa Bom Dia Racional, Sintonia Racional. E estamos sintonizados racionalmente. O que acontece? O livro Universo em Desencanto explica com riqueza de detalhes a razão dessa mortandade toda que se vai pelo mundo afora. Porque o que acontece? Nós estamos aqui num processo de evolução, porque nós não somos daqui deste mundo de matéria. Nós somos habitantes do mundo racional que estamos aqui, materializados em forma de máquina do raciocínio. E para sairmos daqui e voltarmos ao nosso estado natural, precisamos passar por um processo de evolução. Esse processo de evolução vem desde remotas eras. Nós já passamos pela fase de monstros, já passamos pela fase de selvagens, de primitivos selvagens, de selvagens mais adiantados, entramos na fase de civilizados. Tudo isso para quê? Para compor a nossa base de preparação para que a gente possa conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que não é de matéria, e possamos, através da evolução e do desenvolvimento, retornarmos ao nosso estado natural. Então, a natureza, como é sábia, a primeira coisa que ela fez foi construir a morte. Há um livro, Universo em Desencanto, em que se pergunta assim: morte, por que tu existes? E a morte responde: eu tinha que existir para tirar todos daqui, de um mundo ao qual não pertencem. Então, a natureza, nesse processo de evolução, através das fases, o que ela faz? Quando termina uma fase, porque o ser humano não sabe, por viver artificialmente, que a natureza, de quando em quando, tem as suas mudanças de fase e os seus movimentos naturais. Então, quando há uma mudança de fase, a natureza trata de liquidar e de destruir tudo aquilo que pertenceu à fase anterior. Um exemplo: quando o ser humano era selvagem e entrou à fase de civilizado, a natureza procurou destruir toda a forma de vida do selvagem. Por quê? Porque ela criou uma evolução nova, que foi a evolução de civilizados. E todos precisavam ser civilizados. E quando isso acontece,
as pessoas, os seres humanos, perdem o direito de viver. Assim aconteceu com o selvagem. Quando a natureza mudou de selvagem para civilizado, o selvagem perdeu o direito de viver e todos passaram a nascer e começaram a nascer civilizados por evolução natural da natureza. A mesma coisa está se dando agora. Terminou a fase de civilizados e entrou na natureza. Desde 1935, a fase racional, a era do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio. E a natureza está liquidando o ser humano civilizado para que o ser humano evolua e nasça como um ser humano racional, como a Ângela já falou aí, a respeito das crianças. Então, o que acontece com isso? É essa mortandade que está pelo mundo afora. É morte por desastres naturais, é morte pela velhice, é morte por doenças incuráveis. Por quê? Porque a natureza tem pressa que as pessoas deixem de ser civilizadas e passem a ser racionalizadas, passem a desenvolver o raciocínio. E é por isso que está aí essa mortandade no mundo inteiro, porque em 1935 entrou a era do fogo, entrou a era do átomo, entrou a era do salve-se quem puder e se puder. Por quê? Porque terminou a fase do pensamento e os civilizados, os seres humanos, perderam o direito de viver. Agora é preciso entrar na fase racional para desenvolver o raciocínio. É isso, Madá. Muito bem, Antônio. Agora é com Vilma. Vilma, é o seguinte, comecei a ler o livro Universo e Desencanto. Estou lendo o trecho que menciona o Rosário da Vida. O que é o Rosário da Vida? Tem relação com o Rosário do catolicismo? Vamos, né, dar um refrescozinho lá no assunto macabro, morte, né? Vamos falar de outro assunto. O Rosário da Vida. O Rosário da Vida são quando nós descemos, né, saímos do mundo racional, começamos a perder virtude, perdemos vida. Extinguimos a resina na goma e estamos aqui, nessa vida, essa vida de matéria. E nós estamos sempre morrendo e nascendo. Apaga aqui e acende ali. Cada vida vivida é uma conta que forma esse rosário. Todas essas vidas vividas, que nós não sabemos quantas foram, ninguém tem condições de dizer quantas foram, só quando estivermos com a evidência saberemos, né? Quantas vidas cada um de nós vivemos. Mas todas essas vidas vividas é uma conta que formou um rosário, o rosário da vida. Essa vida cheia de contas. Agora, na fase racional, estamos fazendo o quê? Estamos juntando essas contas todas, juntando as vidas todas, para formar o que era antes, uma vida só. Porque quando saímos do mundo racional, era uma vida. Essa vida se fez em várias vidas. E nós, cada um de nós, tivemos várias vidas. E agora estamos juntando essas contas todas, essas vidas todas. A fase racional é a fase de juntar todas essas contas, todas essas vidas, desfazer esse rosário e formar uma vida só. As contas umas bolinhas sem brilho, né? Sem brilho, fosca. Nossas vidas todas passadas e a de hoje são vidas foscas, sem brilho. Vidas que tiveram seus trânsitos bons e maus, seus altos e baixos, momentos ruins, momentos bons, tristeza e alegria. Mais tristeza do que alegria. Hoje a fase é de juntar todas essas contas, foscas, sem brilho, todas essas vidas, e formar numa só, formar num brilhante. E voltar ao seu estado natural, porque a fase agora é racional. É a fase de unir todas as vidas já passadas, unir numa só, que é a vida racional. E voltar ao nosso estado natural. É com você, Madá.
Muito bem, Vilma. Muito bem explanado. Então, agora, seu Bonisval, com o senhor. O ser que volta à vida da matéria segue na mesma árvore genealógica, seu Bonisval? Não, de jeito nenhum. Quem determina onde o indivíduo vai nascer, qual a família que o indivíduo vai nascer, é o tribunal racional, o tribunal da matéria, o tribunal da natureza. Esse tribunal é quem decide. Então, se o indivíduo é um indivíduo bom, tem uma vida boa, faz boas caridades, vamos dizer assim, ele vai nascer em uma família boa, é abastado materialmente, ter menos sofrimento. Agora, se o indivíduo é ruim, aí a natureza determina para ele nascer numa família pobre, só sofrimento, e talvez lá pelos confins da África, onde só tem miséria e doenças, guerra, peste, tudo de ruim. Então, ele tem que ser resgatado, ele tem as dívidas que ele tem com a natureza vai resgatando ele, ou ele resgata essa dívida com a natureza e haja sofrimento. Então, é isso aí. Então, temos que procurar não acontecer isso conosco, porque a gente tem que procurar fazer o bem sem olhar a quem, não é fácil nesse mundo que vivemos, mas estudarmos a cultura racional do livro O Universo de Desencanto para termos uma benevolência, ou seja, uma gratidão da natureza, que ela nos dá essa cultura para o ser humano se modifique e viva uma vida melhor. E aí voltará para o seu estado natural, um mundo de energia, de paz, de fraternidade e concórdia universal. É isso aí, minha gente. Vamos estudar a cultura racional, vamos estudar para conhecermos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. É isso aí, Madalena Mercedes. Muito bem, seu Bonisval. Então, agora é com a Ângela, certo, Ângela? Como é feito, novamente, um corpo para o ser retornar à vida material, Ângela? Uau! Que pergunta! Então, nós já falamos aqui que esse corpo de matéria, ele é transformado, né? A lei natural da natureza vai transformando ele, né? Então, o corpo de matéria sai as energias elétrica, magnética e racional, que deu causa a esse corpo, e vai ficar ali a matéria que vai entrar em todo o processo de sua transformação. Não é verdade? Aquele ser ali deixou de existir. Porém, quem deu causa àquele ser foi o habitante do mundo racional, não é? Essa centelha de vida. Porém, ele está aqui, preso neste campo, como foi falado aqui neste programa. E aí ele vai dar causa a um outro corpo de matéria. Então, com isso, toda a natureza vai trabalhar para formar um novo ser. Esse novo ser, ele vem da composição energética de 7 seres da natureza, que é quem dá causa a este corpo. O Sol, a Lua, as estrelas, a Terra, os animais, os vegetais, as estrelas. Então, esses 7 seres vão compor um novo ser de matéria, um novo, na verdade, vai no pingo d'água, que é o espermatozoide, contido toda a estrutura desse novo ser, que energeticamente aqui em cima já foi completamente organizado para aí sim, através desse pingo d'água com o óvulo, o pingo d'água masculino e o óvulo feminino, dá causa a um novo ser. Então, é todo um trabalhar da natureza para que uma nova vida seja gerada, né? Para que aqui ela nasça. Então, são as 7 partes do porquê assim somos. É com você, Madá. Muito bem, Ângela. Também é isso aí, meu caro ouvinte da Rádio TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco, meus caros internautas e todos mais que nos acompanham. Então, hoje chegamos, né, sábado 4/11, chegamos a mais um
final de programa Bom Dia Racional, com muita satisfação, gratidão, né? Então, Antônio, faça as suas considerações. É isso. O programa começou falando de morte e seguiu e deu continuidade e finalizou falando de vida. Por quê? Porque a morte é um atributo, é um apanágio da vida, mas da vida eterna. Porque nós estamos aqui neste mundo de matéria, minha gente, mas não somos daqui deste mundo de matéria. Somos habitantes do mundo racional que estamos vivendo materializados em forma de máquina do raciocínio e precisamos nos desmaterializarmos dessa máquina para continuarmos a viver no mundo racional, na eternidade, porque o habitante do mundo racional é um corpo de vida eterna. Então, é isso. Como eu sempre digo, pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Então, vamos raciocinar, minha gente. Uma excelente semana para toda essa equipe e uma excelente semana para os ouvintes e internautas do programa Bom Dia Racional. Oi, Vilma, minha querida, é com você. Então, nossos ouvintes e internautas que nos acompanhem nosso programa. O programa hoje foi, assim, um pouquinho macabro, né? Programa sobre morte, sobre vida também. Porque essa semana foi comemorado o Dia dos Mortos, né? Dia 2 de novembro, Dia da Transformação. Então, nós colocamos aqui no programa esse assunto, morte, porque o livro Universo Desencanto, ele aborda todos os assuntos, aborda e explica com provas e comprovações. E tudo que nós falamos aqui, nós falamos tudo que nós desenvolvemos estudando os livros Universo Desencanto. Ninguém aqui fala nada de sua cabeça, de sua mente, porque nós não sabemos nada. Nós falamos o que nós estudamos, o que nós desenvolvemos. E todos vocês que procurarem ler o livro Universo Desencanto, estudar. Ler não, né? Estudar. Se estudarem, vão ver a veracidade de tudo que nós falamos aqui, porque está tudo dentro dos livros Universo Desencanto. Os assuntos que não estão explícitos nas linhas do livro Universo Desencanto, estão nas entrelinhas. Desenvolvendo o raciocínio, alcança as entrelinhas e entende. Então, nós somos, sim, temos medo da morte. Todos temos medo da morte, porque somos materialistas. Todos materialistas têm medo de tudo, inclusive da morte. Mas a morte não é o que a gente acha que é. A morte, a gente acha, por sermos inconscientes, a gente acha que a morte é esse horror todo. Por quê? Porque nós somos materialistas, nós somos agarrados à matéria. Nós somos agarrados ao corpo físico, às aparências. Quando perdemos um ente querido, né, dizemos que é a morte que morreu, nós perdemos aquele corpo físico. Mas o ser, aquele ser, ele volta novamente. E muitas vezes ele volta ali na mesma família, está ali do nosso lado, como um filho ou como um parente, e nós não sabemos. E estamos ainda continuamos lá, penalizados, sofrendo, sentindo a morte, sentindo o sumiço daquele corpo físico. Tudo isso por quê? Pela inconsciência, somos muito inconscientes. E conforme nós vamos ficando conscientes, através do desenvolvimento do raciocínio, nós vamos sabendo o que realmente é a morte. Que a morte não é tudo isso que a gente acha que é. Não é todo esse horror. A morte é a continuação da vida. É isso aí. Saudações racionais para todos os nossos ouvintes e internautas. Um bom fim de semana para todos. É com o senhor, seu Bonisval. Pois é, minha gente, muito obrigado pela audiência, vocês tiveram paciência conosco. Então é isso aí. Então vamos nos conhecer estudando a cultura para levarmos ao espaço sideral, para conhecermos tudo, para voltarmos ao nosso verdadeiro natural, que é lá no nosso verdadeiro mundo, o mundo racional. Salve a todos. Muito bem, seu Bonis, é com você, Ângela.
Gratidão a todos que estiveram conosco, a nossa equipe técnica aqui abrilhantando esse programa, não é? E vamos nos conhecer, porque quem conhece não sofre, quem conhece sabe de onde veio, por que veio e como voltará a ser o que era. Portanto, Universo em Desencanto, o livro da natureza. Vamos lá, mandar para todos um bom fim de semana. É com você, Orlando. Meus amigos, leia o livro Universo Desencanto. Não perca tempo, viu? Vamos raciocinar. Um bom fim de semana para todos. Salve. É isso aí, meu caro ouvinte, meus caros internautas, muitíssimo obrigado, gratidão a todos, um abraço racional a toda a nossa equipe, né, que estamos sempre em sintonia, salve a tudo e salve a todos, muitíssimo obrigado, gratidão, e até o próximo. Uma casa bem branquinha onde mudou Pai Manuel. Tem as paredes traiadas e uma mesa enfeitada com palmas brancas de jasmim. E sorri a natureza, sinto o perfume, tenho certeza, é do campo alecrim. Nos corta o infinito, saudando, ó que bonito, o meu Pai Manuel. Manuel subiu a serra e abençoa toda a terra, cascatas, matas e mares. Abençoa a natureza e também toda a tristeza de seus filhos que ficaram. Abençoa as galáxias e também outras moradas e o disco voador. Baila no alto luz prateada, saudando Manuel, racional superior. É pro alto da colina, numa casa bem branquinha, onde mudou Pai Manuel. Tem as paredes caiadas e a varanda enfeitada com palmas brancas de jasmim. E sorri a natureza, sinto perfume, tenho certeza, é do campo alecrim. Nos corta o infinito, saudando, ó que bonito, o meu Pai Manuel. Manuel subiu a serra e abençoa toda a terra, cascatas, matas e mares. Abençoa a natureza e também toda a tristeza que seus filhos que ficaram. Abençoa as galáxias e também outras moradas e o disco voador. Baila no alto luz prateada, saudando Manuel, racional superior.